Em mais uma parte do rebanho do Senhor que está se preparando para morar no céu. Estou muito feliz em estar aqui nesta noite. Sem delongas, eu quero ler a palavra de Deus. Eu havia preparado algo, mas já dizia um grande pregador que o homem prepara o sermão, mas a palavra quem dá é Deus. E ouvindo os irmãos falarem e os irmãos louvarem, o Senhor nos levou por outro caminho. E nós somos obedientes à voz do Senhor, irmãos. Então abra sua Bíblia em Oséias, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, que diz assim. Vou aguardar os irmãos. Enquanto os irmãos procuram, eu quero desde já transmitir a paz do Senhor ao evangelista Paulo, do nosso pastor lá de Jardim Elisa Maria, pastor Benjamin, lá de Jardim Elisa Maria, Ministério do Belém. Nós somos Ministério do Belém, nós somos Assembleia de Deus, mas nós vamos todos para o mesmo céu, irmão. Então, não tem esse negócio de placa de igreja, não, irmãos. Eu me senti aqui hoje muito bem recebido pelos irmãos, senti o carinho dos irmãos pela minha pessoa, e eu quero dizer, irmãos, que esse carinho é totalmente recíproco. Eu, mesmo sem saber o nome de cada um dos irmãos, eu já amo a cada um de vocês, irmãos. E quando eu souber o nome de vocês, pode ter certeza que ele vai estar cravado em meus joelhos. Amém? Nós vamos estar orando uns pelos outros. Eu quero agradecer também a este canal de bênçãos na minha vida, que é o nosso irmão Boaz, né? Nós nos conhecemos aí, não faz tanto tempo, né, Boaz? Pessoalmente, conversando, mas nós servimos ao mesmo Deus, e quando nós nos conhecemos, nós nos achegamos. E há amigos que são mais chegados do que irmãos, né? Irmão Boaz pediu para mim, irmão, dá para ir lá pregar? Eu falei, irmão, o senhor não pede, o senhor ordena, né? Seu pedido é uma ordem, irmãos. E nós estamos aqui nesta noite. Não foi fácil, irmãos, nós estamos aqui. No decorrer deste mês, nós temos passado por muitas provas, irmão. Muitas provas. E eu até falei para o irmão Boaz, eu acordei, hoje foi 4:30 da manhã, fui trabalhar, eu trabalho em Barueri, saí de lá, irmãos, 4 horas para poder chegar aqui a tempo, e quando eu cheguei, encontrei minha mãe chorando por 2 motivos. Não estou aqui desabafando não, irmãos, tá? Eu estou aqui porque nós estamos entre os santos. Então eu creio que se eu oro pelos irmãos, os irmãos oram por mim. Mas encontrei minha mãe chorando e eu perguntei o que foi. E ela me falou, olha, 2 situações eu tenho para te contar. A primeira é que seu irmão arrumou uma briga na escola e está prometido lá, falaram que vão pegar ele na saída. E eu falei, vamos lá, eu vou com a senhora para buscar ele, né? Meu irmão tem 12 anos, irmãos. Falaram que ele quebrou um óculos de um rapaz e queriam cobrar a dívida dele. E eu fui lá, irmãos, em oração e busquei ele. Né? Buscamos ele, não aconteceu nada, graças a Deus. Conversei com ele, perguntei quanto seria para pagar isso aí, para a gente já se livrar desse problema. E aí ela veio com a segunda questão. Falou, olha, a sua avó, ela está internada. Ela teve o 3º AVC. Ela teve melhorou, teve algumas sequelas, voltou para casa, teve outro, melhorou, estava com sequelas e agora ela teve outro. E eu fiquei sabendo que ela está muito inquieta e amarraram ela e ela está entubada. Irmãos, eu olhei para minha mãe, né? A vontade que dá, irmãos, é nós pararmos, é nós chorarmos, é nos acabarmos. Eu pensei até em ligar para o irmão Boaz e falar, irmão, não vou conseguir hoje. Mas, né? O tema que os irmãos escolheram para esta campanha está lá em Isaías 49, se eu não me engano, versículo 15 e 16, onde diz que pode até uma mãe esquecer do seu filho, a quem ama, o seu filho e o seu ventre. Mas todavia, o Senhor, ele não se esquece de você. E Deus não se esqueceu de mim.
Deus, Ele não se esqueceu da minha avó. Deus não se esqueceu do meu irmão. Então, irmãos, nada mais justo do que eu estar aqui nesta noite para agradecer e engrandecer ao nome do Senhor. E o Senhor, Ele nos conforta. Aleluia. E eu creio, irmãos, que quando eu estou aqui falando a palavra dEle, Ele está visitando minha avó lá naquele hospital. E eu vou chegar em casa e eu vou receber notícias melhores, irmãos. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Creia no Deus que você serve. Ele não se esqueceu de você. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Diz assim, Oséias, capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Os irmãos podem tomar assento? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, quando nós lemos este livro de Oséias, nós vamos ver que o Senhor, Ele no decorrer destes últimos livros da palavra de Deus, Ele repreende ao povo de Israel. Ele instrui ao povo de Israel como o povo de Israel deve se portar e aquilo que Israel está passando e que irá passar. Mas lá em Ageu nós vamos ver que tudo isso tem um motivo. A construção do templo. Aleluia. E o Senhor, Ele faz uma promessa lá em Ageu, que a glória da segunda casa ela será maior do que a da primeira. Mas, irmãos, eu não quero ir lá para Ageu, eu quero me deter apenas aqui em Oséias, irmãos. E como é difícil nós chegarmos num culto para falar um pouquinho de deserto, né? Aqueles que ainda não passaram pelo deserto. E infelizmente, eu devo dizer a você que você irá passar. Aqueles que estão passando pelo deserto e aqueles que já passaram pelo deserto e já estão cicatrizados e experientes. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando nós passamos pelo deserto, Deus, Ele passa conosco. Como assim, irmãos? Deus, Ele passa conosco. Deserto, irmãos, ele é uma escola. Deserto, irmãos, ele é um aprendizado. E que nós temos que passar. Aquele crente que ele não passa pelo deserto, irmãos, ele não tem experiências para contar. Ele não tem testemunho para contar. Ele não tem experiência espiritual, ele não tem experiência com Deus para contar. Mas aquele que passa pelo deserto e sobrevive, irmãos, aleluia, pode ter certeza que este tem bagagem. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos aqui no começo deste versículo que às vezes Deus não só permite que nós passemos pelo deserto, mas Ele nos atrai ao deserto. Ele nos leva ao deserto. Porque às vezes, irmãos, na bonança, nós não queremos ouvir a voz de Deus, irmão Paulo. Nós não queremos dar ouvido ao que Deus quer falar e fazer nas nossas vidas. Quando nós estamos na bonança, irmãos, nós colocamos os nossos corações e as nossas preocupações nos nossos afazeres, na nossa família, no nosso trabalho, na escola, nos afazeres domésticos, porque está tudo bem. Então nós não temos que nos preocupar em pedir, em clamar. E muitos que estão bem esquecem às vezes de agradecer também. Esquece de agradecer. Então é necessário que às vezes o Senhor te atraia até o deserto. E irmãos, pelo menos que o Senhor me traz agora à memória, pelo menos, irmãos, 3 tipos de deserto na vida do ser humano. Há um deserto, irmãos, que é o deserto material, que é quando as portas se fecham. Quando as portas de emprego não se abrem, quando
Você abre a despensa da sua casa e não tem recursos, não tem alimentos. Quando você, ou alguém que você gosta, algum parente seu, ou algum amigo, ou alguém que você ama, é acometido de uma doença, esse é o deserto material.